Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe nessa manhã, né? E que possamos, né? Estamos iniciando bem já o nosso dia, né? Vindo a esta casa, a Casa Espírita, para estudar o Evangelho, né? Sabemos que o Evangelho é o nosso guia, né? Que nos orienta a nossa vida, né? Nos momentos mais difíceis. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Esses folhetos, né, o folheto que vocês receberam, atrás tem essa parábola, né, para depois, se quiserem acompanhar. Então, a gente vai observando aqui que o tema central, né, da mensagem de Jesus é a construção do reino dos céus. Mas é algo que não é exterior, é uma construção interna. E essa parábola, ela tem a ver com a nossa relação com Deus, né? Ela diz sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito da nossa existência, né? Que tipo de trabalho nós estamos realizando, né? E que tipo de trabalho Deus está realizando em nós. Mas não é um trabalho profissional, e sim um trabalho espiritual. Então, Mateus, né, no capítulo 20, de 1 a 16, ele traz essa parábola para a gente. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saindo ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça e sem nada fazer, disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair a hora 6ª e na hora 9ª. Fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10, aproximou-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, quando nós fazemos a leitura dessa parábola, né, à primeira vista, né, através da nossa leitura, né, materialista, na nossa visão, a gente acha, a gente fica incomodado, né, com esse pagamento que não está de acordo, né? Uns trabalham mais, outros menos e ganham igualmente. Mas a gente tem que observar que as parábolas de Jesus, o objetivo dela é despertar a criatura para a parte espiritual. Então, nós analisando essa parábola do ponto de vista espiritual, Jesus não está falando aqui do pagamento, né, do nosso mundo, e sim do lado espiritual. E a gente vai identificando nessa parábola
um importante chamamento de Jesus para que a gente aproveite melhor o nosso tempo, né? Porque é para que a gente possa buscar o nosso autoaprimoramento espiritual. Porque nós aqui, espíritos ainda imperfeitos, não nos preocupamos muito em estar buscando esse autoaprimoramento. A gente está correndo sempre atrás dos nossos prazeres materiais. Mas isso não nos sustenta. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, né? A gente necessita da matéria, mas ela não é essencial. A gente tem que estar buscando esse autoaprimoramento espiritual. E numa mensagem também de Antônio de Aquino, que foi até lida aqui na sexta-feira passada, ele fala para a gente que nós vamos observando que cada vez mais o espírita, o cristão, de um modo geral, precisa modificar os seus hábitos próprios e sentimentos, se deseja alcançar a plenitude de viver, né? A gente, né, ele fala, o tempo que se dedica à distração, as horas que se perde diante de uma televisão, os momentos que se escutam mexericos, tudo isso poderia ser transformado em uma firme determinação do espírito, fazendo com que esses momentos fossem empregados no estudo de si mesmo, analisando as próprias fraquezas e analisando os próprios problemas. Então, a gente dar qualidade ao nosso tempo, né? Não desperdiçar o tempo em busca das futilidades, né? Mas no estudo da gente conhecer a nós mesmos e estar nos aprimorando, vendo o que é aquilo que eu errei, o que eu posso consertar, né? Então, aproveitando esse tempo precioso nosso. E nós vamos identificando nessa parábola os elementos dessa parábola, né? Então, ele fala que o pai de família é Deus, né? A vinha somos nós, a humanidade. E o trabalho, né, é a conquista das virtudes, é todo o trabalho no bem. E para alcançarmos essas virtudes, alguns levam muito tempo, outros menos, né, para cumprirem seus deveres perante a lei divina. E o prêmio é qual? É só um, né? É a conquista do reino do céu, né? Ou seja, a alegria espiritual. Então, essa parábola, ela traz o convite ao trabalho que o Senhor faz às diversas categorias de trabalhadores ao longo do tempo. Então, há quanto tempo há várias encarnações, ele vem nos convidando para esse trabalho, né? E há quanto tempo a gente não aceita esse trabalho, a gente vai desperdiçando essas oportunidades, né? Jesus compara o reino dos céus ao pai de família, que sai a contratar pessoas, né, para trabalhar em sua vinha. Nós observamos que o trabalho é uma lei natural, né, inerente a toda criatura humana. Não há progresso sem o trabalho, né? Quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. Tanto que Jesus nos disse, o quê? Meu pai trabalha até hoje e eu também. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 674, né, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é de lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Por trabalho só se deve entender ocupações materiais? Ele pergunta na 675. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o trabalho não é só aquele nosso ganha-pão, né? Toda ocupação útil é trabalho. No momento em que nós estamos dispondo a ajudar o nosso próximo, né, sendo úteis, nós estamos também trabalhando. Então, nós precisamos inserir nas nossas vidas os serviços úteis. Sabemos, né, que o nosso trabalho, ele ocupa muito nosso tempo, mas a gente precisa inserir na nossa vida esses ensinos morais de Jesus, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? E no livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, né, do espírito de Joana de Ângeli, tem
mensagem belíssima que fala sobre a bênção do trabalho. Ele fala assim para a gente: sob pretexto algum te permitas a hora vazia, né? O trabalho, ele se alicerça nas leis do amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. O aparente repouso das coisas, aparente, traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na sua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz a felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não espere recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração de Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha, né? Então, a importância que nós vemos aí do trabalho nas nossas vidas. E ele vem aqui, continuando a parábola, né? Ele fala que o reino, compara o pai, né? O reino do céu a um pai de família. Esse reino do céu se refere o quê? À plenitude espiritual. E ela só vai ser alcançada dessas três formas: ativa, perseverante e corajosa. Jamais conseguiremos pensando que é por graça, né, concessão ou graça divina. O ser humano, ele vai atingir a perfeição, esse estado de perfeição, por meio do conhecimento, né, e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações, que a gente não consegue de um momento para outro, né? Através de várias reencarnações que a gente vai progredindo e vai evoluindo, e também a gente consegue no plano espiritual. E ele sai, né, de madrugada. Por que de madrugada, né? Assalariar os trabalhadores. Isso está indicando para a gente o supremo dinamismo do trabalho no bem, né? Que é sempre diligente e produtivo. Ele não perde tempo, ele começa cedo, nos mostrando o quê? Como que é prioritário o progresso humano, né? O Senhor, ele tem enviado, né, ao planeta espíritos missionários, desde as eras mais remotas. Por quê? Porque a nossa meta não é a perfeição, não é a evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes, e a nossa meta é a perfeição. E o pagamento que ele faz aqui foi ajustado a dinheiro ao dia. Então, a gerência divina, ela está sempre atuante, né? Sempre atenta. Ela sabe ajustar o trabalho ao nível de conscientização do trabalhador e do entendimento dele, né? O Pai Celestial, ele disponibiliza para a gente o serviço ao trabalhador, o local onde se deve trabalhar, a forma e o valor da remuneração. E o trabalhador, por outro lado, recebe o quê? A oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, né? Então, a gente observa aí, né, que Deus, ele reconhece essa diversidade dos trabalhadores, convocando cada um a seu tempo, né, para as tarefas adequadas ao momento. E a meta de todas deve ser a de colaborar cada vez mais com a obra divina. Mas essa convocação divina leva em conta o quê? A capacidade presente de cada um. Então, isso nos mostra, né,
que há um plano diretor divino, sábio e inteligente, né, que define o nosso processo, o processo evolutivo da humanidade, né? Existe esse plano diretor. Nada é feito de improviso, né? Tudo vai implicar um estudo, um planejamento e uma estratégia para que o sucesso seja assegurado, né? Então nós estamos na família certa, no nosso local certo, né? Nós temos que florescer aonde nós estamos sendo plantados, né? Para o nosso melhor, produzir os frutos, né? E as horas de contratação, né? Porque vocês observam que foram contratados os trabalhadores em várias horas, né? Na terceira hora, até chegar a 1ª hora. São os vários períodos de contratação. Então, equivale às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo dessas virtudes. Só que uns já começam mais cedo, né, a trabalhar essas virtudes para o uso do bem, outros não, né? Outros demoram mais. Então, os trabalhadores da primeira hora, né, são os espíritos que contam com maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitar a oportunidade, né, de progredirem e de regenerarem. E os trabalhadores que foram contratados posteriormente, né, eles foram gerados há menos tempo, mas eles souberam utilizar o livre-arbítrio da melhor forma. E com isso, né, alcançaram em algumas encarnações o progresso, né? Então a gente tem que entender que as oportunidades de melhoria espiritual são diuturnamente oferecidas pelo Criador através de Jesus, né? Não existe um trabalho para todos, né? Por quê? Porque o progresso é uma lei divina. Então existe trabalho para todos. Basta, como diz a mensagem aqui na Seara dos Ceareiros, qual é a senha para a gente, né, estar trabalhando nessa vinha do Senhor? A senha é ter boa vontade e o amor, para que lhes sejam entregues a enxada e a charrua, pois a boa vontade suporta qualquer tarefa, e o amor constrói a paz com a qual a tarefa se desenvolverá, né? Então, Jesus, ele conta conosco, é a importância do nosso engajamento, né, nas atividades dessa vinha universal. E também uma forma de a gente ser grata a Deus por todo o seu amor, a gente está empenhado, né, na construção de um mundo melhor, de ser esses trabalhadores da última hora com disposição para trabalharem, né, no bem. E ele continua aqui, né? E a gente observa também que nós somos chamados nas encarnações por diversas etapas. Uns são chamados mais cedo lá na infância, outros na juventude, outros na maduridade, outros na velhice, né? E qualquer tempo é oportuno para a gente cuidar do aperfeiçoamento das nossas almas, né? Desde que, qual é a senha? Aceitar o convite ao trabalho com boa vontade. E observamos também que o Senhor da vinha, ele não faz questão da quantidade do trabalho, e sim da qualidade, né? E da permanência do servidor, né, até o fim das tarefas. Observamos que o pagamento que os trabalhadores receberam foi o mesmo para todos os obreiros, independente do número de horas que tenham trabalhado. Quer dizer, cada hora de labor, ele representa o quê? Uma encarnação ou um período de aprendizado. Há espíritos que consomem muitas encarnações para se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais. Da mesma forma que existem trabalhadores, né, que dependem muitas horas para realizar uma tarefa, né, e outros executam a mesma tarefa em menos tempo, né? São aqueles operários diligentes, de boa vontade, que fazem com amor, com carinho, né, o seu trabalho.
E eles trabalham com aquela dinâmica, aquele esforço. E já há os trabalhadores que são os mercenários, não gostam do que fazem, né? Então eles ficam muito presos ao horário, olham para o relógio, ver se a hora está passando, né? E com logo de ir embora do seu trabalho. Eles trabalham quando estão sendo vigiados, quando não estão, ficam, né? Então, a produtividade dele vai ser muito menor do que aquele, né, que chegou lá na última hora, mas trabalhou com boa vontade. Né? Então, e a seguir no item 2, né, da Instruções dos Espíritos, é uma mensagem do Espírito Constantino. Ele fala que os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Ele tem o direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamará para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Então, ele traz aqui para a gente uma condição. Qual é a condição, né, para o recebimento do salário? É ter boa vontade, né? Essa boa vontade, essa disposição, que é a condição essencial que Constantino fala aqui para a gente. E aqueles que foram contratados na terceira, na sexta, na nona e 1/10 hora, né? Eles tinham a boa vontade porque eles estavam lá no local esperando o trabalho, né? Só eles estavam esperando essa oportunidade de ser chamado, e quando eles foram chamados pelo pai da vinha, o que eles fizeram? Eles aceitaram de imediato, eles foram, né? Agora, se porém houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esses, meus amigos, não teria recebido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. Então, quando nós somos convidados a um trabalho, a gente fala, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, tem tantas outras coisas que chamam mais minha atenção, né? Então, eu nunca me disponho a esse trabalho na vinha. Mas a gente precisa, né, se dispor a esse trabalho, né? Eu preciso me colocar em qualquer momento para servir com os meus talentos. Cada um de nós recebemos do Pai os talentos. Então, a gente tem que saber distribuir esses talentos. Então, nós precisamos estar à disposição para o trabalho da vinha, porque aí nós vamos fugindo e perdendo oportunidades valiosas nas nossas reencarnações, né? E cabe a nós estar permanentemente disposto ao labor. Por quê? Porque para a gente não ser esse servo aqui que vai receber o salário da preguiça, ou seja, é a estagnação, né? A estagnação evolutiva. A gente não vai evoluir, a gente vai estagnar. E na Revista Espírita de 1858, tem uma dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís. Ele fala assim para a gente: um homem saiu muito cedo e foi à praça para contratar operários. Ora, ali viu 2 homens do povo sentados de braços cruzados. Chegou a um deles e assim os abordou. Que fazes aí? Ao que o mesmo lhe respondeu: não tenho trabalho. Disse então aquele que procurava trabalhadores: toma a tua ferramenta e vem ao meu campo, na vertente da colina onde sopra o vento sul. Cortarás as urzes e revolverás o solo até o raiar da noite. A tarefa é dura, mas terás um bom salário. O homem do povo pôs a enxada no ombro, agradecendo-lhe por isso de todo o coração. Ouvindo isto, o outro operário levantou-se e aproximou-se, dizendo: Senhor, deixe-me ir também trabalhar no campo. E, tendo-lhes dito a ambos o que o seguisse, marchou à frente para mostrar o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em 2 e se foi.
Quando ele partiu, o último dos operários contratados pôs fogo no mato da gleba, que lhe coube por sorte, e revolveu a terra com a enxada. Sob o ardor do sol, o suor porejava-lhe da sua fronte, o outro o imitou, a princípio murmurando, mas em breve parou o trabalho e, fincando a enxada no chão, sentou-se ao lado, olhando o trabalho do companheiro. Ora, ao cair da tarde, veio o dono do campo, aí examinou o trabalho. Chamando o operário diligente, felicitou-o, dizendo: trabalhaste bem, eis o teu salário, e despediu-o, dando-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o preço do seu salário, mas o dono lhe disse: meu trabalhador, meu pão não matará a tua fome, porque tu deixaste inculta parte do meu campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado com o que trabalhou bem e despediu sem nada lhe dar. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Então, nós somos os trabalhadores, nós precisamos produzir os frutos. Igual a parábola da figueira, né? Ela não produzia, era estéril e foi lançada ao fogo. Nós temos que dar esses bons frutos no campo de ação, em qualquer área em que nós, né, estejamos. E no terceiro parágrafo, Constantino continua falando para a gente: que acontecerá com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culposos, que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado confusão no meio das famílias, arruinado homens confiantes, abusado da inocência que tem, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade. Que será dele? Será suficiente que diga na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador da boa vontade. Não, não, o mestre lhe dirá: agora não tenho nenhum trabalho para te dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, não sabe mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, virás encontrar comigo e te fracarei o meu vasto campo, e então poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Né? Então, é a ação, né, destrutiva daquele que, ao invés de colaborar com a vinha, ele atrapalha a obra divina. Né? Então, esse não vai fazer jus ao salário, ele deve recomeçar a aprender e a não desperdiçar o tempo precioso, né? Porque ele está ali para atrapalhar, ele está ali para não produzir, o que ele está fazendo com as energias, né? Como que as energias deles estão sendo gastas. Mas é interessante que no finalzinho, o Senhor, a bondade, a lei de amor é tão grande para conosco, né? Que o Pai, ele sempre nos dá as oportunidades. Erramos, mas através da reencarnação nós temos a oportunidade de estar reparando os nossos erros. E ele não fala ali, ele não impede para sempre desse mau servo voltar ao campo do trabalho. Ele vai voltar sim, quando ele reaprender a trabalhar construtivamente. Aí será, como ele diz ali, concedido um vasto campo de trabalho para ele, né? Quando ele aprender a trabalhar para o bem de todos. E ele termina a lição, a mensagem aqui, chamando: bons espíritas, meus amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só terminarei quando o dia terminar. Todos vieste quando fosse chamados, uns poucos mais cedo, outros mais tarde para a encarnação, cujas correntes arrastais.
Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que houvesses querido entrar? Então, há quantos séculos nós, né, trabalhadores da vinha do Senhor, estamos sendo chamados e estamos recusando esse convite? Então, essa parábola do trabalhador faz a gente refletir para a gente aproveitar nossas oportunidades no trabalho do bem, nessa vinha do Senhor, nesse amor que o Senhor, né, traz para cada um de nós através da justiça da reencarnação. Que só através da reencarnação nós vamos poder ter a oportunidade de reparar o nosso passado de erros, né, nos reajustando perante a lei divina. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja.